Olha só que importante essa informação aqui que eu quero dividir até com vocês que estão aqui, com você que está em casa. O Márcio Atala, todo mundo conhece, preparador físico, trabalha numa das grandes emissoras de televisão, né? E aí, perguntaram pra ele, ele falou que ele ficou muito assustado no momento em que ele ia se servir todos os dias num restaurante onde ele almoçava perto da casa dele, e ele sempre se servia com arroz. E as pessoas diziam, nossa, mas você, preparador físico, você que faz as pessoas emagrecerem, né? Você vai comer arroz? Ele disse sim, né? E aí, gente, o que ele chegou à conclusão? Que o brasileiro, por exemplo, ele consome, em média, 40 quilos de arroz por ano. Aí ele diz, o povo japonês consome, em média, 100 quilos de arroz por ano. E aí, quando você olha alguns indicadores de saúde do japonês, você vê que o arroz não é um veneno. Você percebe que o arroz não é o vilão. Por quê? O japonês, ele vive, em média, 83 anos e meio. E sendo aí a maior expectativa de vida do mundo moderno civilizado. O japonês, gente, tem no máximo 3% da população com obesidade. E aí, isso nos leva a crer que o vilão não é o arroz, né? E sim o estilo de vida que você tem, que é o que a gente falou aqui. Então é muito legal, porque, como eu disse no começo do programa, muita gente, vou começar a dieta, o que eu faço? Tiro o arroz. Não, você tem que escolher o arroz certo, ele é uma fonte de carboidrato, como o doutor Vitor acabou de falar aqui, muito rico, pode te dar muitos benefícios que a gente já viu, pode colaborar demais com a sua saúde. Então, espere antes de tirar ou antes de achar que o arroz pode ser o vilão aí do seu emagrecimento, tá bom? Quero mandar um beijo aqui pra Amália Miranda. Meu amor, um beijo pra você. A Thalia Alagoas. Ô, terra boa, Alagoas. Ó, um beijo pra você, bem gostoso. Ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI. Peraí, diretora, acabei de ver aqui, ó, meu microfone caiu. Vocês estavam me ouvindo, gente? Ah, que bom. Olha que o microfone... Senti um negócio aqui na minha barriga, eu falei, o que é isso, né? É um bicho? Não, era o microfone. Ainda bem. Aí, gente, ó, um beijo então, tá, Amália, meu amor? A Iracema também, aqui, ó, de Indaiatuba, pertinho, diz que consome um arroz diariamente. A Ângela, também de Vinhedo, diz que consome arroz todos os dias. A Clarice, aqui de Hortolândia, beijo, minha princesa, como arroz em grande quantidade. Quero saber quais os malefícios que isso pode me trazer. Menina, não pode ser em grande quantidade, né? Nós já vimos aqui, ela falou, a doutora falou de uma forma geral, 3 colheres de sopa de arroz no jantar, 3 colheres de sopa de arroz no almoço. Em grande quantidade, não pode, tá bom? Daqui a pouquinho também eu vou responder mais, vou conversar com vocês. Tem interativa. Vamos ver como é que tá, gente? Pode colocar na tela aí, Lucas, pra gente acompanhar como que as pessoas estão respondendo. Ó, você consome o arroz diariamente, sim ou não? O sim tá ganhando, 53, tá subindo ou não, 45 e por aí vai. No final do programa a gente vai parar essa parcial e quem for sorteado vai levar esse chaveiro aqui, ó, em prata de Nossa Senhora Aparecida. Olha que coisa mais linda! Vai abençoar aí a chave da sua casa, do seu carro. Vai te abençoar, porque chaveiro tá sempre com a gente, né? Ou no bolso, ou na bolsa. Então é seu, tá bom? É uma joia religiosa mesmo. Vamos conversar com o Brasil? Eita, coisa boa! Adoro quando vocês chegam aqui na nossa sala de bate-papo. Pode entrar, São Paulo, Lúcia Mello. Um beijo pra São Paulo, minha terra. Um beijo pra Lúcia. Ela diz aqui, oi Cissa, gostaria de saber se devo ou não lavar arroz antes de prepará-lo. Muito boa essa pergunta, porque eu também gostaria de saber. E aí? É um mito ou uma verdade que quando você lava o arroz, você tira o amido dele e aí ele não presta mais? Depois eu quero saber também nessa área gastronômica, a gente deve ou não lavar o arroz? Cissa, quando você deixa o arroz de molho, você vai hidratando e realmente as vitaminas hidrossolúveis tendem a sair. Sim, há uma perda, não há necessidade de fazer essa lavagem, porque quando você vai cozinhar o arroz, você usa água quente, então... Para que você tem que lavar? Não faz sentido, não há necessidade. Não há necessidade, não, então? Não há necessidade. A gente pode abrir o saquinho e já Lógico preparar? Que é importante observar as instruções na embalagem do tipo de arroz que está consumindo, porque nós temos arroz tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 já é um arroz mais quebrado, menos selecionado, onde você encontra algumas sujidades. Mas assim, se a pessoa tem aquela cultura de dar a passada rapidinha na água, mas não deixar nada de molho, isso não é necessário. Perfeito. Ó,
Vê se a gente consegue conversar, Lucas, com o Padre Air pelo telefone, porque ele mandou uma mensagem aqui pra produção e eu adoro falar com o Padre Air, porque eu amo o Padre Air. Então, se a gente conseguir conversar com ele pelo telefone, porque ele falou alguma coisa na Itália, quando ele morou na Itália, em Roma e tal, como é que ele via as pessoas consumirem o arroz lá. E eu queria conversar com ele ao vivo pra ele contar essa história pra gente, tá? Enquanto isso, vamos falar aqui do arroz integral. Venham, levantem, vocês estão tão bonitos, vamos mostrar nossa roupa pro Brasil todo, né? Vamos embora. Aqui, o arroz integral. Vamos conhecer um pouquinho das propriedades, o porquê que ele é mais escuro mesmo. Então, ele tem essa casca em volta, onde nessa casca a gente vai encontrar aí a presença das fibras e a presença das vitaminas, né? Que com magnésio, você encontra aí o potássio, você encontra as vitaminas do complexo B. Ele passa por um processo de industrialização menor do que o branco? Com certeza. Por isso que ele fica mais in natura, digamos assim, é isso? Com certeza. O que dá essa coloraçãozinha um pouco mais amarelada é justamente a quantidade de proteínas e a quantidade de minerais que a gente encontra na casca. Como o arroz branco, ele é polido... Opa, derrubei um pouquinho aqui. Como ele é polido e perde essa quantidade de nutrientes, essas vitaminas, ele fica mais branquinho, né? Porque ele é mais industrializado. E por quê, Márcio? Ou você tem algum segredinho pra gente cozinhar o arroz integral ficar mais molinho? Porque eu percebo que muita gente se afasta do arroz integral porque acha ele mais durinho. Ou então não tem paciência, né, pra cozinhar o tempo correto. Enfim, tem algum segredinho que a gente consegue deixar ele mais macio, mais gostosinho? Tem. Quando você for para a cozinha, você não tem mais nada para fazer. Você tem que ficar atento ao que você está fazendo. Porque tudo é tempo de cocção. É verdade. Se você percebeu que a água está secando, você tem que colocar uma quantidade que não empape, porque assim, para ele sair, o método de cozimento, né, para ele sair do ponto onde ele ainda está duro para cozido, é rápido. Então, se você colocar uma quantidade muito grande de água, ele vai empapar. Então esse é o segredo, é você ficar atento ao que você está fazendo. Então assim, de todas as formas, né? É uma coisa tão simples, que nem quando você vai ferver o leite, adianta você colocar e fazer outra coisa? Ele esparrama. Tem que esperar, tem que ter paciência. É por isso que diz que a comida boa é a comida que tem o quê? Amor. Quando a gente coloca amor, significa que a gente deixou o tempo ficar ali naquele momento com muito amor, né? Então aqui a gente já conheceu as propriedades do integral. Ah, tem o parabolizado também. Parbolizado. Desculpa, como é, doutora? Parbolizado. Parbolizado. É isso mesmo. Ó, tá errado aqui, ó, produção. Parbolizado, é isso? Parbolizado. Não tem o i. Parbolizado. Pronto, é esse aí, gente, que vocês conhecem, tá bom? Então, vamos lá, doutora, quais são os benefícios? Então, esse tipo de arroz, ele é um arroz que ele passa por um outro tipo de processo que chama processo de parbolização. Tá. Né? É um processo de industrialização, mas ele sofre um efeito que a gente chama de hidrotérmico. Então, ele seria mais ou menos assim, pré-cozido. E aí você consegue conservar um pouquinho mais os nutrientes. Então, eu classificaria que ele estaria aqui no meio do caminho, aqui Isso que entre eu ia te um e o outro. perguntar, doutora. Então, assim, por exemplo, se alguém tem, né? Ah, eu gosto do branco, não vou passar pro integral. É melhor consumir esse daqui. Sim. E Bom, por que ele é mais na minha gordinho? opinião, teria que consumir todos, comprar um pouquinho de cada um. Boa. A senhora gosta? É verdade isso que a doutora acabou de falar, uma boa ideia. Eu já fui comer em casa de chefes e tal, até mesmo, que eles fizeram um mix de arrozes. E aí ficou uma coisa bem interessante, uma textura muito interessante, ficou bem legal. Você pode fazer isso na sua casa, porque você acaba retirando os benefícios de cada um deles. E de uma certa forma você vem sensibilizando o acostumando. sabor, porque Exato. nós somos muito habituados ao branco. Então é aquilo que, na hora que você coloca uma outra opção, que você oferece outra opção, tem um distanciamento. Então você tem que trazer Começa a se próximo aproximar. Isso, ao seu paladar. Boa. Vamos conversar com o Padre Air, ele tá na linha já, o Lucas me avisou. Padre Air, muito boa tarde. Pode chegar aqui no nosso Mais Saudável, porque eu adoro quando você vem fisicamente e também através do telefone, porque é muito gostoso falar com você. Sua bênção, Padre, como vai? Deus te abençoe, estou ótimo e você, filho. Tudo bem? Tem uma música boa hoje, hein? Tá bom, né? O senhor gosta de arroz? O senhor consome diariamente, Padre?
Eu consumo diariamente e consumo também um arroz integral. Boa! Padre Air, por isso que ele tá com aquela silhueta, aquele corpinho certinho, entendeu? Porque ele corre pra lá e pra cá, ele trabalha muito, enfim, mas você percebe, ele tá sempre magrinho, tá sempre com qualidade, com saúde. Eu também, particularmente, gosto do arroz integral, consumo há muito tempo. Agora, padre, se eu mandar uma mensagem pra gente, eu quero que você divida também com o nosso telespectador, mas eu quero que o senhor conte a história. O senhor morou em Roma, na Itália, e de que forma eles consumiam o arroz naquela região? Então, na verdade, assim, eu morei lá em Roma, mas quando eu morei na Itália é porque eu morei com filipinos, com padres filipinos. E o que me chamava a atenção é que eles consomem lá na casa, eles consumiam arroz 3 vezes ao dia, inclusive no café da manhã, com condimento e, assim, picantes. Então, eu achava interessante porque eles também mantinham uma silhueta, assim, bem magrinha e consumiam bastante arroz. Eu achei interessante partilhar isso só. Não, é legal. Eles consumiam lá 3 vezes por dia, no café da manhã, no almoço e no jantar. E sempre com muitas especiarias. Naturais, muito exato. Eles colocavam arroz no prato, no café da manhã, o arroz no prato, sem tempero nenhum, o arroz, sem óleo, sem nada. Só o arroz mesmo, feito na panela elétrica lá. E depois colocavam esse arroz no prato, junto com alguma coisa de pimenta e também o café com leite, o pão e outras coisas que estivessem na mesa. E aí é tudo junto? Tudo junto. É bem estranho, né? Mas já tá exagerando. É bem estranho. Não dá pra encarar. Ô, padre, deixa eu te perguntar. O senhor chegou a experimentar? Não. Não, né? Não, né? Porque é isso mesmo. Não, era complicado para experimentar, porque depois que tirava da panela ficava muito apimentado, então não dava. Olha, adorei que o senhor compartilhou essa história com a gente. São histórias realmente culturais. Cada cultura tem a sua forma de consumir o alimento, né? Então a gente percebe também que o Oriente, os asiáticos, eles consomem o arroz muito, demais, né? Assim, é exacerbado mesmo o consumo, mas de uma forma bem exótica, excêntrica. Bebida, né? Exato. Muito obrigada, viu, padre, por ligar, conversar com a gente, atender o Mais Saudável mais uma vez. E ó, eu te espero aqui, tá bom? Tá bom, um grande abraço a você. Um beijo, fique bem, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa receita. Vamos passar os ingredientes primeiro, que daí eu vou dar lá um recadinho e aí a gente volta pra fazer. Pode ser? Pode. Então é o seguinte, gente. Papel e caneta na mão. Se você não tiver como anotar agora, não tem problema. Sabe o que você vai fazer? A gente vai colocar a receita, posso? Sim. Lá na página do Instagram, no @maissaudáveloficial, tá? Então fica tranquilo, curte aqui o passo a passo, os ingredientes. Se você tiver como anotar, vai anotando. E vamos passar primeiro então os ingredientes. O que a gente vai usar aqui? A quantidade. Bom, aqui nós vamos... quantidade é muito relativo, depende da preferência de cada um. Por exemplo, a carambola, né? Como a doutora pode salientar, para pessoas que têm problemas renais. É ótimo. Não, é o contrário. Ah, não pode? Você não pode abusar. Gente, desculpa, hein, ó. Não vai na minha, não, que ainda bem que eu sou jornalista, eu não sou médica, senão você tava lascado. O que você pode ver é frutas de época, você pode colocar legumes. Peraí, é tóxico? É afrotóxico para quem é doente renal. Ah, tá. Então, assim, o uso, né? Então você pode substituir, né? Sim, lógico. É mais, a carambola, nessa circunstância, é mais para você fazer uma finalização do prato. Porque a forma dela é muito bonita, né? Tá, mas vamos mais rápido aqui que eu tenho tempo. Então vamos lá, a gente vai usar aqui, ó, carambola, o morango. Essa é a sugestão do chefe, tá bom, gente? Tomatinho cereja. Tomatinho cereja. E uva, de preferência sem semente. Tá, sem semente e o limão siciliano. Isso. E o arroz, você deu preferência pro arroz negro, é isso? O arroz negro. O arroz negro, a cocção dele é um pouco mais lenta, por isso que tem que se enfatizar bem a atenção. Fechado. Né? Então você deixa ele no ponto que você quer, mas ele demora bem mais, inclusive, que o arroz integral. Tá. Quanto tempo mais ou menos, chefe? De 40 minutos a 1 hora de cocção. 40? Nossa, é um tempinho, né? É bastante. Posso fazer na panela de pressão? Eu nunca fiz. Eu acho que você perde bastante na panela de Também pressão. acho. Melhor faz, ó, aquele negócio, a cozinha do amor. Vai com calma, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, aqui também. Se vocês quiserem sentar, gente, fica à vontade, porque vai ficar em pé aqui também. Agora é o seguinte, eu quero conversar com você, ó. Eu, você e eu. Como que você acordou hoje? Disposto? Não? Ah, acordou bocejando. Não dormiu bem, é isso? Ah, também seu colchão? Quanto tempo você não troca seu colchão? Ó, há muito tempo. Gente,
O sono é primordial para a vida. Você tem que ter um sono ótimo, uma qualidade incrível. Sabe por quê? Aí sim, você acorda com tudo, você acorda feliz. Por isso eu digo para você que todos os dias, deixa a Sono Quality cuidar da saúde do seu sono, porque eles entendem, eles sabem do que eles estão dizendo, viu, gente? Você sabia, por exemplo, que a gente passa aí 1/3 de nossas vidas sobre o colchão? É sério. E ó, tem mais. O colchão, ele é o móvel mais importante da nossa casa, porque ele cuida de você, ele tá ligado diretamente aí na qualidade do seu sono. E é por isso que eu estou aqui para falar sobre o colchão da saúde da Sono Quality. Gente, ele é aprovado por médicos, indicados aí por milhares de pessoas. O colchão da saúde cuida de você durante toda a noite de sono. É sério. Você aí, ó, para e pensa. Ah, tá com dor nas costas, tá com hérnia de disco, tá com dor no quadril, bico de papagaio, ou então problema de circulação. Todo mundo, né, gente, hoje sofre com algum problema, retenção de líquido, má circulação, varizes, cãibra. Olha só o sistema, gente, que a Sono Quality criou para você. É uma massagem que vai estimular aí a circulação do sangue, fazendo com que você acorde muito melhor, muito mais disposto, muito bem-humorado. E você pode controlar aqui, ó, tudo isso, gente, para baixo, para cima, aqui, ó, no controle remoto. Olha só, olha que maravilha. Eu adoro chegar bem pertinho aqui, ó, porque eu gosto de sentir essa vibração. Quando eu sinto aqui, gente, é tão forte. Você tá vendo o que faz aqui com as pedrinhas, né? Imagina o que vai fazer com a sua coluna, com as suas costas. É recuperação. Sabe o que eu digo? Sono Quality te ajuda a prevenir a doença. E prevenir é sempre o melhor remédio. Então, ao invés de no futuro você gastar dinheiro aí com farmácia, com medicamento, invista na qualidade do seu sono, tá bom? Então não perca mais tempo. Agende agora uma visita com um especialista que vai aí na sua casa. É isso mesmo. Ele vai conversar com você, vai tirar as medidas, vai fazer o colchão ideal para você e para sua família. Pega o telefone, espanta a preguiça, porque é o telefone da sua saúde, da saúde do seu sono. 0800 878 8192. Vou repetir. 0800 878 8192. E foi sim, viu, gente? Esse colchão foi desenvolvido aí por especialistas e feito sob medida. O colchão da Sono Quality é personalizado e você não encontra em lojas comuns, tá? Não adianta sair de casa, ir numa loja e procurar. Não, é só através do telefone. É direto da fábrica e tem um preço que cabe aí no seu bolso. Liga lá, tire qualquer dúvida. 0800 878 8192. Sono Quality, o colchão da sua saúde. E olha só, os garotos propagandas aqui, ó, da Sono Quality, esses entendem, eles têm saúde para dar e vender. Sérgio Reis e Palmeirinho Onofre, meus amigos aqui, um beijo para vocês, viu? Saúde, você quer, não quer? Então comece aí a cuidar do seu sono com a Sono Quality, tá bom? Faz o seguinte, segura, eu vou e volto voando, me espera, tem receita boa e a gente vai, quem sabe, né? Eu vou almoçar, você pode fazer pro jantar, daqui a pouquinho.